quero falar sobre uma coisa que normalmente crianças experimentam, né? Não sei você, mas lá em casa, a Isabela especialmente, né, que assim dos 6 aos... ela faz 9 anos essa semana, que agora, né, domingo que vem, mas desse período ela deu uma esticada, né, e muitas vezes, durante esse período, a Isabela sentiu uma dor nas pernas, mas não tinha nada, e alguém dizia assim, é dor de crescimento. Tem um outro nome, né? Dor de perna? É verdade. Dor de crescimento. Já ouviram essa expressão? Já? Dor de crescimento. Ou seja, eu não sei se isso é invenção da gente, né? Que não sabe o que é e diz que é dor de crescimento, está crescendo. Mas é verdade que crescer dói. Dói ou não dói? Fala com o teu irmão aí. Crescer dói. Crescer dói. Dói, E, às vezes, a gente não cresce ou para de crescer, porque toda vez que a gente se dispõe a entrar numa rota de crescimento, surgem situações que parecem, assim, tentar nos parar. E eu quero falar exatamente sobre isso. Sobre a dor do crescimento. Mas, ainda assim, a necessidade e a possibilidade de crescer, apesar das dores que a gente possa enfrentar no processo de crescimento. E para isso nós vamos ler Atos, capítulo 5, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do verso 1. Nós vamos ler o capítulo inteiro, mas eu vou lendo aos poucos e compartilhando com vocês aqui. Atos 5 diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, de acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Diz-me, vendeste por tanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tomou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém, irmãos? Uma coisa importante e que causa dor também, é sempre um processo difícil, porque quando a gente tem que lidar com esse tipo de situação, isso incomoda, é que todo processo de crescimento expõe as mentiras que existem na minha vida ou naquilo que eu estou envolvido. Porque se você vai crescer, se você vai entrar num processo de crescimento, uma das coisas que aumentam na sua vida é a pressão. Não é? Quando você está crescendo, por exemplo, quando você... A gente tem a escola aqui, a gente vê isso muito presente na vida dos alunos, naquelas séries intermediárias, não é? Naquelas chamadas séries de transição. Por exemplo, o 6º ano, para os professores aí, é um ano difícil, acho que o 3º também, não sei se o 9º ou o 1º ano, que vai dar... As transições do Fundamental 1 para o Fundamental 2, do Fundamental 2 para o médio, e por aí vai. Você vai passar por um crescimento na sua vida profissional, então você
é desafiado a um nível mais alto, você é desafiado a uma posição mais alta, você aumenta a pressão sobre você, você está mudando a sua fase de vida, aumenta a pressão sobre você, vai casar, aumenta a pressão sobre você, não é verdade? Vai ter filhos, aumenta a pressão. Porque toda vez que a gente cresce, a pressão aumenta e a pressão e esse esforço de crescer revela aquilo que é frágil em nós. No caso da igreja primitiva, a igreja estava crescendo e Deus levando a igreja a viver coisas novas, Deus realizando maravilhas. O livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 4, é um crescente. Sabe, é o Pentecostes. Depois do Pentecostes vem a salvação de 5.000 pessoas, depois mais 3.000, e aquela coisa, sabe, aquele pum, pum, um impacto atrás do outro, e a igreja crescendo, e aí as pessoas são tomadas de um sentimento de agradar a Deus, de servir a Deus, de fazer coisas novas, e no meio disso, um moço chamado Barnabé, um levita, que a única coisa que ele tinha, que o levita tinha, era a herança e a posse da terra, porque levita não é comerciante, levita não se envolve em negócios da cidade, levita cuida do templo, levita cuida das coisas do Senhor, e a única coisa que ele tem para se sustentar é a terra. E aí, Barnabé, num ato extremo, vai lá, vende a sua herança, vende toda a possibilidade futura dele e entrega aos pés dos apóstolos. E Barnabé literalmente aumenta o nível de pressão. Sabe como é que é isso? Sabe aquela coisa quando tem alguém que está numa Olimpíada, um atleta vai lá e bate um recorde e aumenta o nível da pressão, agora os outros atletas vão ter que bater aquele recorde também, cria um padrão diferente. Opa, Barnabé chegou num outro nível de entrega com Deus, Barnabé chegou num outro nível de se deixar, de se entregar. E aí aparece Ananias e Safira, que quer parecer bem, quer ficar bem na fita. Diz assim, não, poxa, Barnabé subiu o nível, a gente tem que acompanhar. Não é? A gente tem que acompanhar. Eu me lembro de uma vez que eu era pastor na minha primeira cidade, como pastor tempo integral, tinha naquela cidade o irmão Dario, né? Dario, atleta assim, igual o Dário. O Dário é atleta, Dário é maratonista. Né? O seu Dario era maratonista de verdade. Ele era um dono de farmácia, mas ele já tinha mais de 70 anos, e um senhorzinho, assim, você olhava para ele, o seu Dario não era assim musculoso, magrinho, pequeno, né, da minha altura, assim, e com mais de 70, na época ele tinha 72, e ele disse assim, eu corro, pastor. E ele vinha, trazia um troféu, e eu orava, agradecia a Deus pela maratona que ele tinha vencido, não sei o quê. E ele falou, vamos correr comigo, pastor. Essa história é velha, viu, Zé? E eu falei, vou. E eu fui com o seu Dario. O seu Dario, na marcha dele, quem disse que eu conseguia acompanhar? E eu tinha 22 anos naquela época. Eu tinha 22 anos e o seu Dario, com 50 a mais do que eu, me colocou de língua para fora. Porque o nível dele era mais alto. E apesar de eu ter juventude, de eu ter vigor físico, eu não conseguia chegar no nível dele. E, no meu caso, não dava para mascarar. Mas Ananias e Safira tentam fazer exatamente isso. Ananias e Safira tentam chegar no nível de Barnabé, só que mentindo. Mentindo, falseando. E o que é que Deus faz? Deus torna explícito, para que seja, de alguma maneira, extirpado. E esse é um texto difícil de entender, mas o que o texto diz é que Ananias e Safira morreram os dois ali aos pés dos apóstolos. O pacto de verdade, de santidade, de entrega a Deus é uma coisa tão forte que quebrar essa aliança trouxe morte para aquele casal. E a comunidade fica impactada com aquilo. Sabe, irmãos, em tempo de crescimento, eu creio que Deus traz à luz o que é bom e o que é ruim. O que é verdade e o que é mentira, o que é forte e o que é frágil. E junto com isso, vem um nível de pressão maior.
E se a gente quer continuar crescendo, a gente precisa optar pelas coisas boas. Se eu acredito que Deus tem bênção para mim, se eu acredito que Deus quer que eu cresça, eu não vou fazer como Ananias e Safira, que vou dizer uma mentira a meu respeito. Eu não vou dizer que estou vivendo uma coisa se eu estou vivendo outra. Eu não vou dizer que eu tenho condições de enfrentar se eu não tenho. Eu não vou dar uma de forte se eu estou precisando de ajuda. Quando Deus começa a esticar a nossa vida, quando Deus começa a puxar a gente, quando Deus começa a chamar a gente para o nível mais alto, é natural que a nossa fragilidade, que as mentiras que há em nós apareçam. E se nós dermos lugar a essa mentira, nós vamos morrer, no sentido de que vamos perder a unção de crescimento, de vitória que Deus tem para nós. Então, diga para o teu irmão assim, com muito carinho, se você quer continuar crescendo, seja verdadeiro com você mesmo e com o Senhor. Amém, irmãos? Seja verdadeiro com você mesmo, com o Senhor. Seja honesto com as suas fragilidades. Seja honesto. Admita, diga a Deus, eu preciso da tua misericórdia. Olha, Deus, eu acho que eu não vou dar conta. Olha, Deus, eu não consigo. Nessa semana, numa hora de muita pressão, a gente passou um dia inteiro em reunião aqui no gabinete, muito difícil. Eu cheguei em casa quebrado, eu liguei para o meu discipulador, meu pastor. Pode ligar para mim quando você precisar, viu, irmão? Já deixei meu celular, nem sempre eu consigo atender na hora, né? Mas você me manda uma mensagem, eu te retorno, né? A gente dá um jeito, né? Liga para o seu discipulador, liga para o seu líder da tua célula. Eu liguei para o meu discipulador, meu pastor. Chorei com ele, orou comigo, me abençoou, e uma coisa tremenda aconteceu. Depois que ele orou comigo, me abençoou, Deus transformou a minha dor em força. E me disse, vai para a batalha, né? Deus gerou um ímpeto para a batalha. Sabe? Seja honesto com as suas fraquezas. Seja honesto, seja honesto. Eu não vou pedir para você falar para o irmão, porque pode ser que ele fique chateado com você. Então eu vou falar. Você não precisa provar nada para ninguém. Amém? Amém, irmãos? Você não precisa provar nada para ninguém. A gente é frágil mesmo, não é verdade? Mas se Deus está trazendo as nossas fraquezas à luz, é porque, de alguma maneira, Ele vai derramar óleo, Ele vai derramar bálsamo, Ele vai derramar cura, Ele vai dar provisão, Ele vai dar escape, Ele vai dar direção. Amém? Por isso que a Bíblia diz que não se esconde a luz debaixo da cama. A luz é colocada num lugar alto, para que tudo que está na casa seja visto. Olha, a luz está no lugar alto, para que haja clareza. Então, não fique espantado se o processo de crescimento na sua vida te mostrar coisas que você não estava acostumado a ver. Eu costumo dizer digo quando eu vou falar para casais, que o casamento é um big de um espelho. Não é? Pelo menos para mim foi. Não é? Eu era aquele garoto assim, sabe aquele menino desde pequeno, o pessoal diz assim, vai ser pastor, vai ser isso. Tinha tia Dilma, minha mãe, todo mundo. Aquele filhinho querido da mamãe, que a mamãe até hoje, né, aquela coisa. E eu achei que ia casar e a Ângela ia bater palma para mim também. E vocês conhecem a minha mulher, não conhecem? A Ângela não deixa passar uma, irmãos. E bate e volta, sabe? Bate e volta. No início do casamento, Deus me deu o espelho assim, eu mostrei, eu vi, né, todas as minhas fraquezas, porque ela não deixava eu esquecer delas. E eu tinha duas opções. Ou eu virava as costas para o que a Ângela estava me mostrando, ou eu crescia. E eu resolvi procurar ajuda e cresci. E continuo crescendo. E ela continua sendo um espelho para mim, irmãos. Né? A sua mulher também é para você, não é? Fala a verdade. Fala a verdade. O marido diz assim para a sua esposa, obrigado. Fala para ela, obrigado por me exortar o tempo todo. Fala para ela. Ou a sua esposa não te exorta? A mulher é um instrumento de exortação na vida de um marido. Não é verdade, irmãos? Não passa nada.
não é? Não vou falar do homem, não. Deixa assim, deixa eu ficar bem com as irmãs hoje. Percebe? Se você entrar numa rota de crescimento, em algum momento você vai se dar com as mentiras que ainda existem em você. Em algum momento você vai dar de cara com as fraquezas que ainda existem em você. Não fuja delas. Coloque diante do altar. Não seria melhor que Ananias e Safira dissessem assim: puxa vida, Pedro, a gente queria ter a coragem de Barnabé, mas a gente não consegue. Não seria melhor? Olha, Pedro, a gente queria ter esse desprendimento, de entregar tudo, mas a gente não consegue. Ora pela gente, Pedro. Como Pedro fez, quando ele foi andar sobre as águas ao encontro de Jesus, lembra? E ele começa a afundar e ele diz: Jesus, tem misericórdia de mim. E ele estende a mão e pede socorro. Então, irmãos, antes que você naufrague, peça socorro. Amém ou não amém? Então fala com o teu irmão: peça socorro se for preciso, irmão. Peça ajuda se for preciso. Mas não viva uma vida de mentiras. Amém, irmãos? Não viva uma vida de mentiras, porque o chamado ao crescimento vai expor as suas fragilidades. Mas se você estiver diante de Deus, elas servirão para o seu crescimento. Amém? Agora acompanha comigo o versículo 12. Diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Lembra quem é esse moço aqui, Pedro? Lembra que ele é o cara que negou Jesus? Lembra que ele é o moço que afundou andando sobre as águas? Lembra que Pedro é o cara que foi lá no meio dos gentios, comeu com os gentios, e depois, ora ele comia, ora ele não comia. Quando tinha gente que era da circuncisão, ele não sentava junto com os gentios. Quando não tinha ninguém, ele sentava, comia e se regalava. E Paulo diz para ele assim: ô Pedro, resolve, Pedro. Paulo chama a atenção de Pedro publicamente. Pedro, você, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, resolve sua vida. Esse cara aqui. Olha o que a Bíblia está falando dele. Sinais e maravilhas acontecem através da vida de Pedro. A sombra de Pedro é usada, Deus usa a sombra de Pedro para curar. Sabe, irmãos, quando a gente está na rota do crescimento, a nossa vida começa a apontar para Deus. E aquela dor que revelou as minhas mazelas, agora, a minha vida, começa a manifestar os sinais da presença de Deus em mim. Amém ou não? Pedro, porque foi tratado pelo Senhor, porque foi alcançado pelo Senhor, porque foi ministrado pela graça de Deus, ele começa a manifestar a presença e o poder de Deus por onde ele passa. E as pessoas glorificam a Deus, as pessoas olham para Jesus, as pessoas desejam Jesus. Sabe, eu e você precisamos fazer uma avaliação real e concreta da nossa vida. Quando a gente olha para a gente mesmo, quando você olha para a sua trajetória, quais são os sinais presentes na sua vida? A gente encontra por aí muitos sinais de cansaço. A gente encontra por aí sinais de desesperança. A gente encontra por aí sinais de apatia, de indiferença. A gente encontra por aí sinais de medo, de um sentimento de que não tem jeito, é assim mesmo, é a vida inteira assim, não tem o que fazer, não tem para onde ir.
Sabe, irmãos, eu creio sinceramente que no meio da nossa fragilidade, sendo verdadeiros com nós mesmos, expostos ao altar e à graça de Deus, a presença de Deus vai fazer da nossa vida um sinaleiro, um mover, um manifestar da graça de Deus por onde a gente passar. Eu sinto que a nossa grande... Eu tive uma oportunidade essa semana que passou, né, não falei com os irmãos, de participar de uma conferência de santidade lá na cidade de Barcelona. E lá na Espanha, Deus está levantando um grupo de metodistas, são 6 igrejas, que juntando as 6 igrejas não devem dar o número de pessoas que nós temos aqui, né, nesse culto hoje à noite, mas que para a Europa é um desafio tremendo. Eles devem reunir quase isso, umas 200 pessoas, umas 250 pessoas. E eu dizia para eles, olha, há um projeto de Deus nos céus, há uma realidade manifesta nos céus, que deseja se manifestar através da vida de vocês hoje, aqui. E me tocou muito o bispo Guilherme, que nos recebeu lá com alegria, com o coração aberto, dizendo assim, olha, Evander, ajuda a gente, né, falando sobre o desafio, eu falei da nossa igreja, falei da escola de líderes, das coisas que Deus tem feito no nosso meio. Ele disse, me desafiando a ser parceiro do que Deus quer fazer, ele disse, na velha Europa. Ele acreditou e recebeu a mensagem, e Deus está levantando aquele moço. Um homem de Deus, Deus está levantando aquele moço e está tocando pessoas, imigrantes, espanhóis, pessoas de diferentes nacionalidades, para sonhar com um avivamento na Europa, depois de tudo que a Europa já viveu. E eu fui impactado pela fé e pela disposição deles. Sabe, irmãos, há no Brasil sinais de avivamento. A igreja tem crescido no Brasil como ela nunca cresceu. Basta dizer, por exemplo, irmãos, que aqui, a partir dessa igreja local, nos últimos 7 anos, nós plantamos quase que 4 igrejas. Nos últimos 7 anos, Deus nos deu a graça de plantar ou de reorganizar Nova Itaipava, Correias, Ciméria. Ciméria já estava no início do plantio quando a gente chegou, e por último, Campos de Expansão. Em alguns lugares, a igreja passa 30 anos sem plantar nenhuma igreja, mas Deus, e não é só aqui, a gente está só começando, Deus tem coisas grandes para fazer, tem gente se convertendo. Eu tenho visto na minha célula pessoas que têm vindo, veio uma vez, veio 2 vezes, ainda não entregou a vida para Jesus, mas diz assim, pastor, eu quero estar aqui, é bom demais estar aqui. Quando eu estou nessa célula, eu sinto uma paz, Deus está fazendo coisas. Sabe, irmãos, eu tenho visto Deus fazer sinais e maravilhas nas células, na vida das pessoas, aqui na nossa igreja. Por onde a gente passa, a gente tem escutado do mover sobrenatural de Deus. Mas, quando você está vivendo o crescimento pleno, você crê que o agir de Deus toca a sua vida. Nós não queremos ser apenas aqueles que testemunham do mover de Deus. Nós queremos nos tornar parte desse mover. Eu quero te dizer em nome de Jesus, há uma realidade manifesta nos céus a respeito da sua vida. Quando Deus olha para você, Deus vê você cheio do Espírito, Deus vê você realizando os sonhos dele, Deus vê você como uma tocha que ilumina as trevas, Deus vê você como um sinal de esperança nessa terra. Amém, irmãos? Eu queria que você fechasse os seus olhos e queria que você começasse. Quem sabe, se você ainda não tem esse alinhamento para você começar a discernir no Espírito, então use a sua imaginação. Não tem problema, a imaginação é uma coisa que Deus deu. Então feche seus olhos e comece a imaginar como seria você manifestando os milagres de Deus nessa terra. Comece a imaginar como seria você sendo canal de esperança para a vida de pessoas. Como seria você sendo testemunha do poder de Deus lá no seu trabalho. Como seria você sendo cheio do Espírito lá na sua casa, lá na sua família? Como é isso? Você andando por essas ruas da cidade e a sua sombra sendo usada por Deus para curar.
Como é isso? As pessoas chegando até você e dizendo assim, me dá dessa esperança que te alcançou. Como é isso? A sua casa, a sua família, os seus filhos se transformando em luzeiros, em sinais da graça de Deus nessa terra. Ah, irmãos, tudo isso que você está imaginando é possível e é vontade de Deus para nós. Amém, irmãos? Pode abrir os seus olhos, diga para o teu irmão assim, é para agora, fala para ele, é para hoje, é para este tempo. Não é para o passado, não foi só para Pedro, é para nós hoje. Amém ou não amém? Sabe, queridos, olha o versículo 16, diz assim, afluía também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Ah, irmãos, Deus vai expandir a nossa influência. Eu estava ouvindo uma pregação semana passada do pastor Craig Groeschel. A sociedade tem um termo nas mídias digitais que é quando você chama alguém de influencer. Já ouviram falar nesse negócio? Um influencer é uma pessoa que tem muitos, milhares, milhões de seguidores e ele passa a ser um fornecedor de conteúdo para as mídias sociais. Né? Aquilo que ele fala, aquilo que ele posta, influencia muita gente. Essa é uma versão distorcida do que realmente é o propósito de Deus para a nossa vida. Porque por mais que alguém consiga gerar influência por meio das redes sociais, são influências efêmeras, passageiras. Precisa de uma a cada dia para se manter, sabe? Lá com muito engajamento. Deus quer fazer de você um influencer, mas de uma outra forma. A sua vida vai ser ampliada. A sua vida vai tocar pessoas. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, eu quero ser parecido com você, porque você parece com Jesus. Sabe, como é que faz para ser como você é? Me ensina, me mostra. Você vai dizer assim, não, é Jesus que fez na minha vida. O caminho é só se render no altar. Sabe, irmãos? Deus quer te colocar num lugar alto, sabe por quê? Porque você é luz. A gente vai ser colocado em lugares de evidência, não para a gente se achar grande, bonito, sabe, poderoso, não, mas Deus vai te colocar em lugares altos, para que as pessoas olhem para a sua vida e vejam Jesus. Então sabe o que vai acontecer? Talvez você vai ser promovido no trabalho, talvez você vai começar a ser chamado para fazer coisas grandes, sabe? A sua opinião vai fazer diferença nas pessoas, e de repente as pessoas vão dizer assim, chama fulano, olha, chama ele, porque ele impressionante, ele põe a mão e as coisas acontecem, e você vai chegar e vai dizer assim, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, e aí sabe o que vai começar a acontecer? As pessoas chegam perto de você, e elas começam a viver o que você está vivendo também. Entende? Porque Deus está te levantando. E quem é levantado por Deus sempre levanta outros. Sabe? Quem é levantado por esse mundo precisa ser levantado, e enquanto é levantado, esmaga outros. Não é assim? No padrão do mundo, você precisa passar por cima de outros para crescer. Mas no padrão do reino, quanto mais você cresce, mais gente cresce com você. Amém, irmãos? Não é tremendo esse negócio? Isso é Deus fazendo de você um sinal da graça dele nessa terra. Amém? Mas eu comecei falando da dor do crescimento, não é? Não é verdade? Lá em casa tem um pé de ameixa, que eu olhei de longe e achei que era figo, irmãos. Você vê a minha... Né?
E aí eu fui lá no quintal pegar hoje ameixa. Não comi ainda. O pé está carregado de frutos. E você sabe o que eu fiz? Eu fui lá, peguei um galho, torci até embaixo para dar conta da Isabela colher também, ter essa experiência de colher. Minha mãe estava comigo, ela é baixinha também. Eu sou alto, você sabe, né? Então, eu fui lá, estiquei os galhos da árvore, sabe? Não quebrei nenhum galho. Arranquei, puxei. Sabe por quê? Porque quem cresce atrai oposição e perseguição. Quem cresce atrai batalha. Entendeu? Ou vocês acham que foi por acaso que Golias apareceu na frente de Davi? Não é? Lá no meio das ovelhas era só urso e leão. Estava bom, né? Agora é o maior gigante de todos. É o que acontece com Pedro. Pedro era o pescador lá da Galileia. Agora, olha o que diz o versículo 17. O sumo sacerdote está preocupado com Pedro. Lá de Jerusalém. Imagina, Pedro é o pescador lá da roça, lá da Galileia. Agora, a principal autoridade de Jerusalém está querendo pegar Pedro. Não é interessante? Não é? E diz que prendeu, mas o anjo foi lá e abriu a porta. A primeira porta automática, assim, abriu. E Pedro achou que era um sonho. Quando ele assustou, ele estava no meio da rua. E aí, quando ele vai, Pedro sai da prisão, ele vai para a casa de uma irmã, chega lá, a irmã fica assustada, é de madrugada, né? Você pode ler depois o texto aí, esse relato está aqui no capítulo 4, não é? Quando Pedro é preso. E aí Pedro é solto, ele continua a pregar, ele continua a testemunhar. As autoridades chamam ele de novo, prendem ele de novo, dá ordens para ele, e Pedro permanece. Tem algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa é o seguinte: se você não quer luta, continue vivendo do mesmo jeito. Não busque o crescimento. Fala com o teu irmão assim: quer parar de lutar? Fala com ele. Quer parar de lutar? É só parar de crescer. É só parar de crescer. Mas se você quer fazer conquistas novas, você terá lutas novas, desafios novos. Porque é assim. É assim. E quanto mais alto é o nível de crescimento que você almeja, maior vai ser o nível dos embates. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Me ajuda aí, fala com o irmão. Maior também é a recompensa, irmão. Fala para ele. Ah, maior é a recompensa. Amém, irmãos? Maior é a recompensa. Mas eu mesmo, e você também, já deve ter dito assim: ai, meu Deus, precisava dessa luta. Será que não podia ser mais fácil, Jesus? Mas eu olho para os apóstolos, irmãos. Pedro foi preso, não é? Tiago foi decapitado. Então diga com o teu irmão assim, fala para ele assim: é dor do crescimento. Fala para ele: é dor do crescimento, irmão. Vai passar, porque quanto maior é a luta, maior vai ser o nível de conquista. Amém? Tudo que você precisa é se manter firme no meio da luta. Então fala para o teu irmão assim: fica firme, querido, fica firme. Fica firme, em nome de Jesus. Tem uma música antiga do nosso inário, né? Você nem sabe o que é inário, mas eu cantei quando era menino. Diga assim: não desanime, Deus proverá, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, não todo amor. E aí a gente fica por aqui. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Amém. Ele está com a gente. Ele está conosco.
Ele está conosco. E aí, no meio da nossa dor, tem uma hora que a iniquidade nos chama para fazer acordo. O pessoal chamou Pedro e os discípulos e disse assim: olha, nós não temos como manter vocês presos, mas parem de falar no nome de Jesus. Para de falar nesse nome. E Jesus disse, e eles disseram para Jesus: olha, pense vocês, como é que nós vamos parar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido? Como é que nós vamos parar de falar dos sinais e maravilhas que nós estamos vivendo? Como é que nós vamos parar de falar? Como é que eu vou me encaixar na sua expectativa a meu respeito? Eu estou crescendo. Eu estou buscando, como é que é a música, Lucas? Estou crescendo. Vem para cá, varão, a gente pode começar com essa mesmo, né? Desenvolvendo o amor de Deus. Estou crescendo, irmão. Então, fala com o teu irmão assim, ó, desculpa, eu estou crescendo, fala para ele. Desculpa, eu estou crescendo, não dá para parar não, irmãos. Não dá para parar não, não dá para voltar atrás não. Nós não cabemos mais no nosso passado. O nosso destino é o futuro que Deus preparou para nós. A gente não cabe mais da caixa de onde a gente saiu. Nós vamos continuar marchando para o lugar que o Senhor nos chamou. Amém ou não amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Mas saiba, querido, que pode doer. Pode doer. E às vezes dói mesmo. Às vezes dói mesmo. Mas é dor do crescimento. Aquele que começou a boa obra em nós vai completar. Nós não retrocederemos. A gente não pretende caber dentro de caixa nenhuma. Porque Deus nos chamou para as ruas, Deus nos chamou para fora. O céu é o limite. Porque Deus tem coisa nova para fazer, Ele vai fazer. E nós obedeceremos à voz do Senhor. Ainda que isso custe a nossa vida. Ainda que isso custe o nosso sossego. Ainda que isso custe a nossa comodidade. Nós não vamos retroceder. Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la em nome de Jesus. Querido, não desista de crescer porque dói. Continue crescendo. Porque tem recompensa para nós. Tem recompensa para nós. Aquilo que Deus preparou é bem maior do que a gente já viveu até aqui. Então eu quero te convidar a ficar em pé. E se você quer continuar a crescer, apesar das lutas, apesar das tribulações, apesar da oposição que se faz à sua vida, sai do seu lugar e diz assim: eu vou continuar crescendo. Eu vou caminhar na direção da vontade de Deus. Eu vou assumir as mazelas da minha vida e vou tratá-las. Eu quero ser um canal da graça de Deus. Eu quero ser o canal da manifestação de Deus neste lugar. Vem, querido, vem. Líderes de célula, traga seus discípulos para o altar. Porque todos nós precisamos crescer. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus.
vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus, vou crescendo, absorvendo. Hoje você pode chorar a dor do teu crescimento. Chore a dor do teu crescimento. Chore, porque aqui tem amparo para você. O Espírito Santo de Deus está aqui para te amparar. Chore a tua dor, querido. Assuma as tuas mazelas. Assuma a tua fraqueza. Porque aquele que intercede por nós, Ele é misericordioso. Ele é rico em perdoar. Assuma as suas fraquezas e as suas lutas. Mas tenha à sua vista a certeza que Deus vai te usar com sinais e maravilhas. Tenha à sua vista que ninguém detém, a obra é santa. Ninguém detém, a obra é santa. Ninguém pode parar o que Deus começou a fazer na sua vida. Nem o inferno, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar da graça do Senhor. Senhor, nós te pedimos perdão, porque tantas vezes nós sucumbimos ao nosso cansaço, nós sucumbimos às nossas decepções e frustrações. Outras vezes nós tomamos atalhos, caminhos da carne, e nós nos arrependemos por eles. Meu Deus, nessa noite nós queremos dizer ao Senhor: dá-nos apenas a força que nós precisamos para continuar crescendo, para continuar vivendo o amor de Deus. Dá-nos a graça e a força que nós precisamos para prosseguir na direção da promessa, para prosseguir na direção dos teus sonhos. Nós assumimos aqui diante do Senhor a nossa fraqueza. Ah, Deus, como nós lamentamos a mentira na nossa vida. Como nós lamentamos, ó Deus, o fato de que às vezes fingimos viver uma coisa que não vivemos. Fingimos viver uma espiritualidade que não vivemos. Perdão, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa-nos, ó Pai, pela nossa carnalidade. Perdoa-nos, ó Pai. Nós queremos oferecer ao Senhor um sacrifício perfeito, uma entrega perfeita, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, com a Tua graça e com o Teu favor, e restaura-nos. Derrama óleo sobre as nossas feridas, em nome de Jesus. E que venha sobre o Teu povo a unção, favor e a graça de Jesus. Que venha sobre nós hoje, Senhor, poder de Deus, e que a nossa vida seja transformada pelo Senhor e pela Tua glória. Faz essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração diante da Tua presença. Eu assumo as minhas fraquezas, assumo as minhas limitações e te peço perdão por elas. Eu não quero mentir, Jesus. Eu quero dizer a verdade, porque a verdade liberta. Então, Deus, que a verdade de Deus resplandeça sobre a minha vida. Deus, eu quero viver os Teus sinais. Eu quero viver as Tuas maravilhas. Eu quero chegar a esse lugar que o Senhor já sonhou para mim. Fala para Ele: eu quero chegar, Jesus, nesse lugar que o Senhor planejou para a minha vida. Mesmo que hajam lutas, mesmo que hajam tribulações, dê-me aquela mesma intrepidez, Jesus, que esteve em Pedro, para dizer: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Nós andaremos na presença do Senhor, em nome de Jesus, em submissão à Tua palavra, em submissão ao que o Senhor tem para nós. Nós oramos: venha o Teu reino, Jesus, e manifesta a Tua graça sobre nós,
Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Você pode aplaudir o Senhor, porque Ele é bom. Graças a Deus. Aplauda mesmo a Ele. Não saia daqui ainda não. Não sai não. Aplauda Ele com toda a sua força. Aplauda Ele com toda a sua força. Santo! Santo! Santo, 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 Santo! Senhor dos exércitos! Lindo Jesus! Aleluia! Tudo na vida tem um começo, não é verdade? Há dias que Deus vira há momentos que Deus vira uma chave na nossa vida. E de repente que a chave vira e algumas coisas começam a fazer sentido. E uma primeira chave que precisa mudar, e que muda tudo, e que leva-nos para essa rota do crescimento, é a chave da aliança. Você não vai viver essa vida que nós falamos aqui se você não tiver primeiro uma aliança com Jesus. Se primeiro você não olhar para Jesus e andar por Ele. Esses discípulos que estão vivendo essa rota de milagres, de curas, de sinais, de maravilhas, são homens que entregaram as suas vidas a Jesus. Sabe, querido, se você quer avançar, você precisa ter aliança com Jesus. Então eu queria saber se há alguém entre nós hoje que precisa fazer uma aliança com Jesus. Ou quem sabe precisa restaurar uma aliança com Jesus. Porque você quebrou essa aliança um dia. Você se afastou de Jesus e quebrou essa aliança um dia. Então se há alguém que precisa restaurar essa aliança, fazer uma nova aliança com Jesus, eu queria que onde você estiver, que você pudesse levantar uma das suas mãos e dissesse assim: eu estou aqui, pastor, eu quero fazer uma aliança com Jesus.